A montanha pariu um rato, isso agora pode ser dito oficialmente. Até a Rede Globo, né? E se bem que a gente tem que entender que os jornalistas da Rede Globo já estão num estado de cognitivo tão enfraquecido, né? Tão prejudicado, que sem perceber, ontem eles fizeram um quadro, né? Os jornalistas da Rede Globo lá fizeram um quadro tentando atacar o Bolsonaro, mas sem perceber eles acabaram consolidando a inocência do presidente. Assim como o áudio do Mauro Cid, mostrando que o presidente não queria fazer nada fora das 4 linhas, assim como os áudios também que já foram publicados, inclusive estão como parte do inquérito, mostram que o Bolsonaro estava sendo pressionado por algumas pessoas para tomar uma ação mais enérgica, mas ele optou por não fazer isso, por dizer sempre que só faria o que fosse dentro das 4 linhas. Ou seja, o que se percebe até agora é que o Bolsonaro em momento algum cogitou ou apoiou qualquer ação que não fosse dentro da Constituição. E aí o vídeo ontem, né, um trecho ontem da Globo News, eles sem perceberem reforçaram ainda mais isso. Presta atenção na Natuza Neri falando aqui. Natuza, por que não foi adiante tudo isso? Em bom português, e eu ouvi essa expressão de um investigador, porque Bolsonaro tentou e amarelou. Essa é a versão desse investigador. Então o próprio investigador está falando que Bolsonaro não fez nada, que não houve crime, que não houve golpe, que nem houve tentativa, certo? Só para confirmar isso aqui. Os áudios meio que sugerem isso mesmo. No fatídico dia da campana, perto da residência do Alexandre de Moraes, houve um comando para que se desmobilizasse aquela missão, se abortasse, aborta. Esse foi o comando e também teve um outro cancela o jogo. E muita gente falou na época que o motivo teria sido uma sessão do Supremo que acabou mais cedo. É claro que não foi a sessão do Supremo, porque já se sabia desde cedo que aquela sessão acabaria mais cedo e que Alexandre de Moraes, portanto, sairia mais cedo da sessão. O motivo foi que havia uma expectativa deste grupo, do qual eles fazem parte, de que Bolsonaro assinasse o decreto do golpe. E aí o decreto do golpe, uma vez assinado, publicado no Diário Oficial da União, abriria margem para que a turba prendesse Alexandre de Moraes. Então, peraí. Tinha um plano de assassinato, mas ao mesmo tempo tinha o plano do decreto do golpe. Então, ou era um ou era outro, mas eu entendi. Tava esperando que acontecesse um, mas depois ficou parecendo que aconteceu outro. Aconteceu? Bolsonaro assinou alguma coisa? Então, a sincronia, a coreografia era essa. Esses áudios ajudam a gente a entender algumas coisas. A primeira é que, de fato, Mário tinha acesso diário, porque estava no Palácio do Planalto ao presidente da República, discutia o golpe, aparentemente, com total desenvoltura, mas havia uma expectativa de um grupo, e o relatório da semana passada da PF deixa isso mais ou menos claro, quando diz que, a partir do documento do plano do golpe que foi flagrado, que foi capturado numa busca e apreensão, que o objetivo era dar ares de legalidade ao golpe. Então, havia uma preocupação, e isso parece ser uma preocupação de Bolsonaro a partir dos diálogos que a gente tomou conhecimento agora, no Fantástico, que Bolsonaro tinha medo de dar na cara que era um golpe. Peraí, então Bolsonaro, sempre tentando trabalhar dentro das 4 linhas, não fez nada que não estivesse nas 4 linhas e de repente ele é responsável por um atentado de golpe, porque na interpretação da Globo ele queria que tivesse ares de constitucionalidade? Bom, talvez ele queria tanto que foi por isso que nada aconteceu. É tipo, toca o terror na República, toca fogo e aí decreta uma GLO, algo assim. É pensar torto por... Gente, o jornalismo da Globo morreu mesmo, né? Por linhas tortas, porque não existe nenhuma possibilidade de se dar ares de legalidade a um golpe, seja por Estado... Esse povo é nojento demais da conta. Mas assim, o que fica claro? Ela mesma fala... Vamos resumir? Bolsonaro não fez nada ilegal. Absolutamente nada. Por mais que estivesse sendo pressionado por alguns grupos mais afoitos, mais emocionados, ele não fez absolutamente nada que não estivesse dentro da Constituição. Esse é o foco. É isso que a imprensa não quer que você perceba.
não fez nada que não estivesse dentro da Constituição, dentro do que é apropriado como chefe de Estado. Mas não importa. Porque o que importa? O que importa é prender Bolsonaro. Principalmente agora, depois que a Globo teve seu pior nível de audiência nesse domingo, justamente no Fantástico, que eles gastaram 17 minutos tentando criar uma narrativa contra o Bolsonaro, que também saiu pela culatra. Justamente agora que a internet é que determina a opinião pública e não alguns grupos bilionários, donos de algumas empresas de televisão. Então o Bolsonaro tem que ser preso, é isso, eles já decidiram, eles só têm que dar um jeito de como que vão fazer isso acontecer. Um abraço.